No dia 13 de fevereiro, os educadores do jardim de infância esperaram em vão pela mãe de duas meninas. O telefone não atendia. E na noite do mesmo dia, o pai dela desceu ao porão da casa do genro e viu o que é impossível esquecer. Esta é a história de uma mulher que parecia ter absolutamente tudo: beleza, fama, um negócio próprio, uma família sólida. Por fora, uma vida ideal. Por dentro, algo completamente diferente. A ex-finalista do concurso Miss Suíça e bem-sucedida coach de negócios, Kristina Joksimovic, aos 38 anos, alcançou aquilo com que muitos apenas sonham: popularidade, independência financeira, uma próspera agência de modelos. E a família, marido, 2 filhos, uma casa espaçosa em um dos bairros mais caros de Basileia. Aquela mesma casa pela qual os vizinhos passavam com uma leve inveja. Gramado bem cuidado, carros caros na entrada, balanços infantis no quintal, tudo como em uma imagem. Nos últimos anos, a ex-rainha da beleza dedicou-se quase inteiramente à criação das filhas. Afastou-se do trabalho ativo, passou a aparecer menos em eventos. Nas fotografias, parecia feliz. Sorria, com aquele sorriso especial que as mulheres que encontraram seu lugar costumam ter. Abraçava as meninas, legendava as fotos com palavras calorosas. Às vezes, apenas algumas palavras, mas sentia-se algo real nelas. No dia 1º de fevereiro de 2024, Kristina postou nas redes sociais algumas fotos das férias. Montanhas, ar puro, café da manhã no terraço. "Obrigada por férias inesquecíveis", escreveu ela. Um post comum, palavras comuns. Milhares de pessoas escrevem assim todos os dias. Ela não sabia, não poderia saber, que 2 semanas depois seria encontrada no porão de sua própria casa e que as circunstâncias dessa descoberta fariam todo o país estremecer. Kristina Joksimovic nasceu e cresceu na Suíça. Embora as raízes de sua família remontem à Sérvia, o pai era sérvio. Cresceu em uma família amorosa, onde a educação e o trabalho eram valorizados. Os pais trabalhavam muito, mas encontravam tempo para a filha. Talvez por isso ela tenha crescido assim, confiante, mas não arrogante, ambiciosa, mas não dura. Já aos 17 anos, Kristina possuía uma aparência impossível de não notar. Alta, imponente, com traços regulares e uma postura especial, como se soubesse sempre para onde estava indo. Mas não se tratava apenas disso. A aparência é uma coisa, mas a forma como uma pessoa se porta, como olha, como entra em uma sala, isso é outra. Kristina distinguia-se por uma confiança interior, calma e sem esforço. Ela não tentava impressionar, apenas era ela mesma, e isso bastava. Sabia cativar as pessoas desde os primeiros minutos de conversa, sabia ouvir, de verdade, sem fingir. Sabia falar de modo que as pessoas se sentissem importantes, uma qualidade rara, especialmente para uma jovem de 17 anos. E ela, claro, foi notada. Em 2003, ofereceram à jovem Kristina a oportunidade de testar suas forças no concurso Miss Suíça do Noroeste. Ela tinha 17 anos, uma idade em que tudo parece possível e um pouco assustador ao mesmo tempo. Ela aceitou. Provavelmente estava nervosa, quem não estaria? Mas, se estava, não demonstrava. Subiu ao palco, sorriu, fez tudo certo e venceu. Coroa, flashes de câmeras, as primeiras entrevistas. Jornalistas perguntavam sobre planos, sonhos, sobre como era ser rainha da beleza aos 17 anos. Ela respondia com calma, sem afetação. Falava que queria estudar, desenvolver-se, ajudar outras jovens a ganhar confiança. Na época, pareciam palavras padrão de uma vencedora. Mais tarde, provou-se. Ela dizia a verdade. A partir desse momento, abriu-se diante dela um mundo completamente diferente. O mundo das passarelas, capas de revistas e novas oportunidades. Um mundo onde a aparência é moeda de troca e a habilidade de se apresentar é uma técnica de sobrevivência. Muitas pessoas são quebradas por esse mundo. Kristina foi temperada por ele. Posteriormente, ela mesma passou a integrar júris, uma sensação estranha. Olhar para garotas que estavam tão nervosas quanto ela já estivera. Ver como se esforçavam, como tentavam esconder o tremor nos joelhos, como sorriam, embora por dentro tudo se contraísse de medo. Avaliava o andar, a postura, a habilidade de manter a pausa.
Sabia para onde olhar, porque ela mesma havia passado por aquilo. Entendia o que sentia a garota que estava diante do público à espera de uma avaliação. Essa experiência foi útil mais tarde. Paralelamente, Cristina estudava. Ela não era do tipo que apostava apenas na aparência. Entendia. A beleza é um recurso temporário. É preciso algo mais. Algo que permaneça quando a juventude se for. Enquanto universitária, trabalhou por um tempo em recrutamento de TI. Buscava especialistas técnicos para grandes empresas, uma área totalmente diferente, longe das passarelas e dos holofotes. Aqui, ninguém olhava para o seu andar. Olhavam para os resultados, para a habilidade de encontrar as pessoas certas, negociar, fechar vagas. Cristina dava conta. Ela, no geral, sabia dar conta das coisas, assumia uma tarefa e levava-a até o fim, sem reclamações desnecessárias, sem drama. Em 2007, a Suíça sediou o Concurso Nacional de Beleza, o principal concurso do país. A vencedora ganhava o direito de representar a Suíça no Miss Universo, e isso já era outro nível, um palco mundial. Milhões de espectadores, fama de verdade. Cristina tinha 21 anos, no auge, decidiu participar. E por que não? Havia experiência, havia aparência, havia confiança. No formulário, escreveu que gostava de vôlei, amava documentários e lia muito. Respostas simples e honestas, sem tentar parecer mais interessante do que era. Passou pelas eliminatórias, chegou à final. Havia 12 garotas, as melhores do país, cada uma bonita, cada uma preparada, cada uma querendo vencer. Na rodada decisiva, Cristina perdeu. A coroa foi para Amanda Ammann, de 20 anos. Um ano mais jovem, um pouco mais renovada, um pouco mais radiante naquela noite específica. Acontece. Concursos de beleza não são apenas sobre aparência. São sobre o momento, sobre como você está exatamente agora, exatamente sob aquela luz, exatamente diante daquele júri. Cristina perdeu. Sorriu, parabenizou a vencedora, tirou fotos com ela. 2 garotas bonitas, uma com coroa, outra sem. Na foto, ambas sorriem. O que Cristina sentia de verdade ficou com ela. Isso poderia ter sido uma decepção, o fim da história. O ponto após o qual começa um declínio lento. Foi quase rainha e tornou-se ninguém. Acontece. Acontece com frequência. Mas Cristina não era do tipo que parava. No mesmo ano, literalmente alguns meses após a derrota, abriu seu próprio negócio. Em sua cidade natal, lançou uma escola de preparação de modelos para desfiles. Pegou o que sabia melhor, o andar, a postura, a presença, e transformou em um negócio. Essencialmente, era uma agência de consultoria. Pequena, quase intimista, Cristina atuava pessoalmente como mentora. Ela mesma ministrava as aulas. Ela mesma trabalhava com cada aluna, ensinava modelos iniciantes, aquelas que estavam apenas testando suas forças, que ainda não sabiam como andar de salto de modo natural. Preparava participantes para concursos de beleza, explicava como responder às perguntas do júri, como não perder a compostura sob o olhar das câmeras. Trabalhava com mulheres de negócios, ensinava-as a se portarem em negociações, a causarem impacto, a entrarem em uma sala de modo que as pessoas se virassem. O andar correto. Etiqueta empresarial. A habilidade de olhar nos olhos, a habilidade de calar quando é preciso calar, a habilidade de falar quando é preciso falar. Coisas simples, mas que muitos não sabem. Cristina sabia, e sabia ensinar. Na base de sua abordagem estava uma convicção simples. Toda mulher é capaz de mais do que imagina. É preciso apenas mostrar-lhe isso, dar ferramentas, apoiar no momento certo. Cristina postava parte das lições no YouTube. Gravava vídeos em seu estúdio, pequeno, mas bem equipado. Mostrava exercícios, analisava erros típicos, dava conselhos. Falava para a câmera como se estivesse conversando com uma amiga, sem tom professoral, sem condescendência. Em poucos anos, o canal alcançou cerca de 55 mil inscritos. Para um nicho restrito, um número sério. Não é conteúdo de entretenimento, nem escândalos, nem memes. São vídeos educativos sobre andar e postura. E mesmo assim, 55 mil pessoas se inscreveram e assistiram. Em 2013, Cristina recebeu uma proposta que significava muito. Pediram que ela fosse a mentora da nova Miss Suíça, Dominique Rinderknecht.
A jovem vencedora estava se preparando para o Miss Universo e precisava de alguém experiente, alguém que conhecesse aquele mundo por dentro. Cristina aceitou. Preparou a garota para a passarela, para as câmeras, para as entrevistas. Ensinou o que ela mesma aprendera um dia. Era um papel totalmente diferente. Não participante, treinadora. Não quem luta pela coroa, mas quem ajuda a conquistá-la e a mantê-la. Um sentimento estranho, provavelmente. Ver outra garota ir para aquele concurso onde você mesma não chegou. Mas, se Cristina sentia algo assim, não demonstrava a ninguém. Trabalhava, fazia sua parte, ajudava. As redes sociais de Cristina estavam repletas de fotos e vídeos, profissionais e outros nem tanto. Lá está ela, demonstrando como andar corretamente de salto alto, passo a passo, lentamente, com explicações. Lá está ela, mostrando como usar sapatos de sola vermelha. Aqueles mesmos, reconhecíveis, que fazem o coração de muitas mulheres acelerarem uma loja de sapatos. Lá está ela, realizando um workshop para um grupo. 10 mulheres na sala, todas concentradas, todas se esforçando. Lá está ela, posando para uma revista. Luz profissional, maquiagem profissional, sorriso profissional. Sua vida parecia vibrante, intensa, bem-sucedida. O tipo de vida de que se pode ter orgulho, do tipo que aparece em revistas na seção História de Sucesso. De finalista de concurso de beleza a empreendedora de sucesso. Uma trajetória bonita. Aos 38 anos, Cristina Joksimovic tinha quase tudo: carreira, dinheiro, reconhecimento, um nome na indústria, alunas que alcançavam o sucesso e lhe agradeciam. Faltava apenas uma família, aquilo que não se pode comprar nem conquistar com trabalho, aquilo que ou acontece ou não. Mas isso também mudou. Em dezembro de 2016, ela compartilhou a notícia. Seu namorado a pedira em casamento. Foi inesperado. Cristina raramente mostrava sua vida privada, mantinha-a separada de sua imagem pública. Mas desta vez não resistiu. Nas redes sociais apareceu uma foto, rara, quase íntima. O rosto dele em close, o sorriso radiante dela, o anel no dedo, simples, elegante, de bom gosto. Eu disse sim, escreveu Cristina, e acrescentou, o amor da minha vida. 4 palavras, curtas, precisas, felizes. O escolhido foi o empresário suíço Mark Ribben. Ele era quase 4 anos mais velho que ela, alto, imponente, com as maneiras seguras de um homem acostumado a conseguir o que quer. Sabe-se pouco sobre ele. Cristina raramente mostrava o marido na tela. Ele não gostava de câmeras, não gostava de atenção. Preferia ficar na sombra. Mas, quando ela o mostrava, as legendas eram calorosas, quase ternas. Meu homem, minha metade, aquele por quem eu esperei. 9 meses depois, em agosto de 2017, eles se casaram. O casamento foi como deve ser. O casamento de uma rainha da beleza, parecido com um conto de fadas. A cerimônia ocorreu no Grand Hotel Giesbach, um luxuoso edifício de 4 estrelas, construído no estilo de um antigo castelo. Pequenas torres, janelas em arco, um terraço com vista para as montanhas. O hotel fica no sopé de uma famosa cachoeira, aquela mesma retratada nos cartões postais suíços. A água cai das alturas, quebra-se nas pedras, levanta uma nuvem de gotas finas, e atrás da cachoeira, o lago. Calmo, azul, sem fundo. Montanhas, água, ar puro. O pôr do sol tinge o céu de rosa e dourado. Cenários ideais para um dia ideal. Como se alguém tivesse construído propositalmente aquela imagem. A noiva usava um vestido de renda, longo, elegante, sem adornos excessivos. Os cabelos soltos caíam sobre os ombros, maquiagem mínima. Ela já era bonita. Para que esconder isso sob camadas de cosméticos? O noivo, em um terno azul marinho, sério, elegante. Olhava para a noiva como olham os homens que conseguiram o que queriam. Nas fotografias, parecem felizes, verdadeiramente felizes. Sem tensão, sem pose, sem aquele constrangimento que surge quando as pessoas fingem para a câmera. Ele segura a mão dela. Ela olha para ele de baixo para cima. Ambos sorriem, e os sorrisos são genuínos. Para sempre em teus braços, escreveu Cristina sob a foto do casamento. Romântico, um pouco ingênuo. É assim que escrevem as pessoas que acreditam no amor eterno. Amor puro,
acrescentou ela ao vídeo da celebração. Convidados dançam, a música toca, vislumbres de taças de champanhe, um casamento comum, um casamento feliz. 6 meses depois, os recém-casados partiram para a Argentina. A lua de mel que haviam adiado por causa do trabalho. Finalmente conseguiram. Buenos Aires, tango, bifes, vinho tinto. Cristina postou uma foto, os dois juntos diante de algum edifício bonito. Ela se aconchega a ele. Ele a abraça pelos ombros. Legenda: meu porto seguro. 2 palavras, simples e calorosas, daquelas em que se sente algo real por trás. 1 ano mais tarde, em 2019, ela publicou uma foto do álbum de casamento. Aparentemente, estava revendo as fotos e deparou-se com esta, especialmente bem-sucedida. Feliz aniversário para aquele que roubou meu coração, escreveu ela. O aniversário do marido. Um motivo para dizer algo bom. O casal, àquela altura, vivia em uma casa geminada espaçosa em um dos bairros mais caros de Basileia. Uma boa casa, 2 andares, porão, garagem para 2 carros. Um bom bairro, silencioso, verde, seguro. Bairros assim são escolhidos por pessoas que podem pagar por isso e que querem criar os filhos no lugar certo. Uma boa vida, assim parecia por fora. Em 2020 e 2021, Cristina tornou-se mãe. 2 vezes, 2 filhas, uma após a outra. Primeiro a primeira, em 2020, depois a segunda, pouco mais de 1 ano depois. 2 meninas. 2 pequenas cópias da mãe, igualmente loiras, igualmente de olhos azuis. 17 meses após o primeiro parto, Cristina contou sobre sua jornada rumo à maternidade. Gravou um vídeo, escreveu um longo post. Posou com a barriguinha, já durante a segunda gravidez. Irradiava felicidade. Não há outra forma de dizer. Tenho orgulho de muitas coisas na vida, escreveu ela. Da carreira, do negócio, do que conquistei. Mas nada se compara a ser mãe. Não eram palavras vazias, não eram uma tentativa de parecer correta. Ela realmente sentia aquilo, pelo menos era o que parecia a todos que a conheciam. Os filhos tornaram-se tudo para ela, o centro do universo, o sentido. Isso era visível a olho nu, pelas fotografias, pelas legendas, pela forma como seu conteúdo mudou. Antes, passarelas, saltos, workshops. Agora, parques infantis, passeios no parque, cafés da manhã em trio, menos trabalho, mais família, menos publicidade, mais silêncio. Ela parecia ter encontrado o que buscava, como se tivesse chegado a algum ponto onde pudesse parar e dizer: é isto, este é o meu lugar, esta é a minha vida. Nos 2 anos seguintes, Cristina continuou postando fotos de família, com o marido, com as filhas. Piqueniques na grama, viagens para fora da cidade, árvores de Natal e aniversários. Cada post, palavras calorosas, cada foto, sorrisos. Uma família feliz, uma imagem ideal. No dia 1º de fevereiro de 2024, ela publicou uma série de fotos de um hotel resort. Um resort de montanha em algum lugar dos Alpes. Neve, pinheiros, ar puro. Nos quadros, Cristina está sozinha, sem o marido, sem os filhos. Aparentemente saiu para descansar, ser ela mesma, recarregar as energias. Aqui está ela tomando café da manhã no terraço. Uma xícara de café, um croissant, vista para as montanhas. Aqui passa por procedimentos de SPA, deitada de roupão, olhos fechados, uma máscara no rosto. Aqui está na varanda, respirando o ar da montanha. O cabelo preso em um rabo de cavalo, no rosto, serenidade. Obrigada por férias inesquecíveis, escreveu ela. As férias comuns, fotos comuns. Milhões de pessoas postam assim. Em 10 de fevereiro, apareceram as últimas fotos. A sala de treinamento em sua casa. Cristina em roupas esportivas, leggings, top, tênis, diante do espelho, tirando uma foto. Legenda curta. Atualização rápida. Nada de especial. Apenas uma foto da academia. Apenas uma legenda de 2 segundos. Ela provavelmente nem pensou enquanto escrevia. Tirou a foto, postou, seguiu em frente. Esses quadros foram os últimos feitos pela ex-Miss Suíça. 3 dias depois, ela deixaria de existir. Na noite de 13 de fevereiro, véspera do Dia dos Namorados, os pais de Cristina receberam um telefonema. A ligação era do jardim de infância. A professora, uma mulher de certa idade que trabalhava lá havia muitos anos, falava com preocupação.
Ninguém tinha buscado as meninas. O dia de trabalho terminara havia 1 hora. A mãe não apareceu e não atendia às chamadas. O que fazer? Isso nunca tinha acontecido antes. Christina sempre buscava as filhas na hora, sempre. Ela era daquelas mães que chegam 5 minutos antes do fim e esperam no portão. Se algo mudava, avisava com antecedência. Ligava, escrevia, combinava. Mas desta vez, silêncio. O telefone não respondia. As mensagens não eram lidas. O pai de Christina sentiu algo frio se mover por dentro. Acontece quando você ainda não sabe de nada, mas já sente. O corpo entende antes da mente. Ele ligou para o genro. Onde estava a filha? Mark respondeu calmamente. Calmo demais, até. Como lembrariam depois? Voz firme, entonação normal. Como se nada estivesse acontecendo. Disse que não sabia onde estava a esposa. Tinha saído para algum lugar. Não avisou. Acontece. E convidou o sogro para ir à sua casa, beber algo, conversar. Talvez ela voltasse logo. Um convite estranho, se pararmos para pensar. A esposa desaparecida, as crianças sozinhas, e ele convida para beber. Mas, naquele momento, o pai não pensou nisso. Foi. Queria ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Queria estar perto das netas. Ele chegou à casa deles, aquela casa espaçosa, de 2 andares, com o gramado bem cuidado. Entrou. Mark o recebeu na porta. Apertou sua mão. Levou-o para a sala. As netas estavam lá, brincando, como de costume. A mais velha construía algo com blocos. A mais nova empurrava um carrinho pelo chão. Viram o avô, ficaram felizes, correram para abraçá-lo. Elas ainda não entendiam que algo estava errado. Para elas, era uma noite comum. O pai passou várias horas na casa. Sentou-se com Mark na sala, conversou. Tentava entender o que estava acontecendo. Perguntava, quando a viu pela última vez? O que ela disse? Para onde poderia ter ido? Mark respondia de forma monossilábica. Dava de ombros. Não sei. Não disse. Saiu e pronto. Acontece. Sua calma parecia estranha. Mas o que fazer com isso? Talvez ele fosse apenas esse tipo de pessoa. Contido, não demonstra emoções. Existem homens assim. Depois, jantaram com as netas. Mark aqueceu algo pronto, pôs à mesa. As meninas comiam, falavam de suas coisas, do jardim de infância, das amigas, do que queriam de aniversário, uma conversa infantil comum. O pai ouvia e pensava: onde está Christina? Por que não liga? Por que não responde? Depois do jantar, ele foi para casa por um curto período. Precisava falar com a esposa, a mãe de Christina, contar o que estava acontecendo, decidir o que fazer. Em casa, a esposa já estava consumida pela ansiedade. Caminhava pelo quarto, não conseguia ficar parada. Ligava para a filha, 1, 2, 10 vezes, sem resposta. Escrevia mensagens, não lidas. Depois, o pai voltou para a casa da filha. Não conseguia não estar lá. Não conseguia ficar sentado esperando. Enquanto isso, houve uma conversa por telefone entre Mark e a sogra, longa, tensa. A mãe de Christina exigia explicações. Onde estava a filha? O que estava acontecendo? Por que ele estava tão calmo? Mark repetia a mesma coisa. Não sei onde ela está. Às vezes sai. Acontece. Quando voltar, ela liga. Não precisa entrar em pânico. Sua voz era estável, sem ansiedade, sem preocupação. Como se falasse de algo cotidiano. Ora, a esposa saiu de casa. Ora, não atende o telefone. E daí? Isso irritava. Naquele momento, apenas irritava. Mais tarde, olhando para trás, pareceria suspeito, antinatural, assustador. A mãe queria procurar a polícia, agora mesmo, sem demora. Mas entendia. Havia passado menos de um dia. Uma mulher adulta não voltou para casa por uma noite. A polícia não aceita esse tipo de denúncia. Existem regras. É preciso esperar. São necessários fundamentos. Ela odiava essas regras. Odiava esperar. Odiava a sensação de impotência, de saber que algo está errado, mas não poder fazer nada. Enquanto Mark falava com a sogra ao telefone, de pé na sala, com o aparelho no ouvido, respondendo de forma monossilábica, o pai de Christina andava pela casa, olhava nos cômodos, procurava por qualquer coisa, um bilhete talvez, ou a bolsa que Christina sempre levava consigo, ou o telefone, e se ela o tivesse esquecido, deixado para trás. Qualquer coisa, qualquer rastro, qualquer pista. Ele passou pela sala.
Olhou na cozinha. Limpa, louça lavada, nada de incomum. Subiu para o segundo andar. O quarto, cama arrumada, roupas no lugar. O quarto das crianças, brinquedos, livros, cortinas rosa. O escritório de Mark, porta fechada. Ele não entrou lá. Depois, desceu ao porão. Havia vários cômodos lá. A garagem, 2 carros, ferramentas nas paredes, a despensa, caixas, coisas velhas, enfeites de Natal. E mais um quarto, bem no fim do corredor. A lavanderia, um cômodo isolado com paredes grossas de concreto, construído para que o som não saísse. Nos porões das casas suíças, costuma-se fazer esses quartos para as máquinas de lavar, para que o ruído não incomode. O pai abriu a porta, tateou o interruptor, acendeu a luz. Uma luz branca e forte inundou o cômodo. A máquina de lavar no canto, a secadora ao lado, prateleiras com produtos de limpeza e no chão um grande saco de lixo preto. Do saco sobressaía uma mecha de cabelo loiro. A princípio, ele não entendeu o que estava vendo. O cérebro se recusava a processar a informação. Cabelo. De onde viria cabelo aqui? Que saco era esse? Ele se aproximou, com as pernas rígidas, como num sonho. Olhou. Dentro via-se algo redondo, algo que um dia fora um rosto. Ele a reconheceu. Reconheceu e não reconheceu, porque era ela, sua filha, sua Cristina. E ao mesmo tempo, já não era mais ela. O grito saiu sozinho. Ele nem se lembrou depois se gritou. Só se lembrava de sair correndo da casa. Estava na rua, ar frio, postes de luz, um pedestre, um homem qualquer, passando por ali. Ele pediu que chamassem a polícia, já não conseguia falar sozinho, a garganta fechou, as palavras não vinham. O pedestre olhou para ele, para aquele rosto pálido, para as mãos trêmulas, e entendeu imediatamente. Algo terrível. Pegou o telefone, discou o número. A polícia chegou rápido. Em poucos minutos, a rua estava cheia de carros com sirenes. A luz azul refletia nas paredes das casas, nas janelas, nos rostos. Mark Ribben foi detido naquela mesma noite. Ele estava na casa, sentado na sala quando os policiais entraram. Não tentou fugir, não tentou se esconder. Apenas sentou e esperou. No momento da prisão, não resistiu. Não gritou, não chorou, não tentou se explicar. Levantou-se quando lhe ordenaram, estendeu as mãos para as algemas, em silêncio, nem uma única emoção no rosto, nem sombra de arrependimento, nem sombra de medo. Os policiais disseram depois, em 20 anos de serviço, nunca tinham visto algo assim. Normalmente as pessoas reagem, de alguma forma. Choram, gritam, se justificam, pedem um advogado. Mas este, como uma figura de cera, olhar vazio, ombros relaxados, como se estivesse sendo preso por estacionar em local proibido. Ao periciar o porão, os policiais encontraram os restos mortais de Cristina. O que restou dela, fragmentados, parcialmente dissolvidos. O que viram chocou até os investigadores experientes. Pessoas que já tinham visto de tudo, que pareciam não se surpreender com mais nada. Um dos policiais, jovem em seu primeiro ano de serviço, saiu para a rua e vomitou. Ficou perto do carro, com as mãos apoiadas no capô, e as entranhas se reviravam. Os colegas mais velhos não o julgaram, entenderam. No primeiro interrogatório, Mark prestou depoimento. Falava calmamente, sem emoções, como se contasse algo que aconteceu com outra pessoa. Disse que encontrou a esposa já morta. Chegou em casa e ela estava caída, sem sinais de vida. O que aconteceu, não sabia. Talvez uma queda, talvez o coração. Não entendeu. E então, entrou em pânico, não sabia o que fazer. Ficou com medo e, em estado de pânico, levou o corpo para a lavanderia, onde o esquartejou. Para quê? Por quê? Ele deu de ombros. Pânico. Não estava raciocinando. Fez, e ele mesmo não entende o porquê. A versão soava absurda. Encontrar a esposa morta e a primeira coisa que vem à mente é esquartejar o corpo, não chamar a ambulância, não chamar a polícia, não ligar para ninguém, mas pegar uma faca e... Mas ele insistia. Repetia a mesma coisa. Encontrou-a morta. Entrou em pânico. Não me lembro do que fiz. Um mês depois, Mark mudou o depoimento. Aparentemente percebeu que a primeira versão não funcionava, que não acreditavam nele, que as evidências diziam outra coisa.
Ele confessou o assassinato. Sim, matou, mas agiu em legítima defesa. Segundo sua nova versão, Cristina o atacou primeiro, com uma faca. Eles discutiram. Ela pegou uma faca, avançou sobre ele, e ele se defendeu. Apenas se defendeu. Não queria matar. Aconteceu. A perícia médico-legal refutou essa versão, totalmente, categoricamente. Os resultados da autópsia estabeleceram: primeiro, o marido aplicou uma forte pressão compressiva, estrangulamento. Com as mãos ou outra coisa, não importa. Ele apertou a garganta dela, segurou até que ela parasse de respirar. Cristina não pôde resistir. Não havia sinais de luta no corpo característicos de autodefesa. Não havia cortes nas mãos, como os que ficam quando alguém tenta tirar a faca de outro. Não havia hematomas nos nós dos dedos, como os que ocorrem quando você bate em alguém. Ela simplesmente sufocou, impotente, incapaz de fazer qualquer coisa. Depois foi pior. O que aconteceu após a morte? Para se livrar do corpo, Mark usou um mixer de imersão, não um de cozinha comum, um industrial, potente, daqueles usados para triturar alimentos em indústrias alimentícias. De onde ele o tirou, não se sabe. Talvez tenha comprado com antecedência. Talvez tenha pego em algum lugar. Ele transformou algumas partes do corpo em uma massa homogênea, metodicamente, sem pressa. Depois, a dissolveu em um líquido químico. Qual exatamente? A investigação estabeleceu, mas essa informação não foi divulgada à imprensa. E mais um detalhe: aquele que causa um verdadeiro calafrio. Enquanto fazia isso, enquanto transformava sua esposa em algo que pudesse ser escoado pelo esgoto, ele assistia ao YouTube. Vídeos rodavam no telefone. Ele os usava como instrução. Observava como fazer corretamente o que estava fazendo. Não foi um acesso de raiva. Não foi um surto. Não foi perda de controle. Foi cálculo. Frio, metódico, terrível. Mais tarde, a promotoria divulgou informações adicionais, o que antes estava escondido atrás das portas fechadas da casa deles, o que Cristina não contava em suas postagens. Descobriu-se que Mark agredira fisicamente a esposa repetidas vezes. Não uma vez, nem duas. Não no calor de uma discussão. Sistematicamente, regularmente, ao longo de muito tempo. Uma amiga de Cristina, uma das poucas em quem ela confiava, contou à investigação. Nos últimos meses, o relacionamento do casal estava em profunda crise. Cristina ia até ela às vezes, para conversar, para chorar. Mostrava os hematomas, falava das brigas, de como ele gritava, de como ele batia. Cristina procurou a polícia várias vezes, fez denúncias, ia à delegacia, mostrava as marcas, mas nenhum processo era aberto. Faltavam provas, não havia testemunhas, não havia ferimentos graves visíveis, daqueles que exigem hospitalização. Uma história padrão, terrível em sua banalidade. Milhares de mulheres passam por isso todos os anos. Vão à polícia, contam, mostram e ouvem em resposta: desculpe, não podemos fazer nada. Volte quando tiver provas, volte quando ficar pior. Cristina queria ir embora. Falava disso com a amiga. Dizia que não dava mais, que estava com medo, que as filhas não deviam ver aquilo, que era preciso mudar algo. Mas ela tinha medo. Medo da reação dele. Medo do que ele poderia fazer se ela tentasse partir. Conhecia-o bem o suficiente para entender. Ele não a deixaria ir embora assim tão fácil. Outros fatos vieram à tona. Descobriu-se que Mark tivera uma mulher antes de Cristina. E com ela também ocorreram incidentes. A ex-namorada prestou depoimento à investigação. Eles a encontraram, entraram em contato, pediram que contasse. Ela ficou em silêncio por muito tempo. Aparentemente também com medo, mesmo anos depois. Por fim, falou. Falou sobre as explosões de raiva, repentinas, imprevisíveis. Ele podia ser calmo, gentil, até carinhoso, e um segundo depois explodir, sem motivo, sem razão. Simplesmente algo estalava dentro dele, e ele se tornava outra pessoa. Certa vez, ela se lembrava nitidamente. Estavam parados perto do carro, conversavam sobre algo. Ela estava perto da roda dianteira. Ele sentou ao volante e deu partida. Passou propositalmente com a roda sobre o pé dela. Ela gritou de dor. Ele parou, saiu, olhou para ela, sem compaixão, sem arrependimento. Disse: "É preciso ter mais cuidado."
Em outra ocasião, estavam no carro. Ela estava no banco da frente, sem cinto. Naquela época, nem todos usavam. Ele freou bruscamente, em plena velocidade. Ela foi lançada para frente e bateu o rosto no painel. Cortou o lábio, abriu a sobrancelha. O sangue escorria pelo rosto. Ele disse: "Foi sem querer." Não pediu desculpas, não a levou ao hospital. Apenas foi sem querer e pronto. Depois disso, ela o deixou. Arrumou suas coisas e partiu, sem olhar para trás. Entendia, se ficasse, seria pior, muito pior. Ela teve sorte, conseguiu partir a tempo. Christina não conseguiu. No tribunal, descreveram Mark Ribben de forma curta e precisa. Um homem frio, incapaz de empatia. Um psiquiatra forense trabalhou com ele por várias semanas. Realizou testes, conversas, observações. Registrou um grave transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade antissocial. É assim que se chama nos documentos oficiais. Popularmente, sociopatia. O diagnóstico não o isenta de responsabilidade. Mark sabia o que estava fazendo. Entendia que era errado. Poderia ter parado, mas não quis. A doença explica, mas não justifica. Ela explica algo importante. Esse homem não sentia. Não tinha compaixão. Não se arrependia. Para ele, as outras pessoas não eram seres humanos. Eram objetos. Meios para atingir objetivos. Coisas que podiam ser usadas. A esposa, para ele, era uma propriedade. Não uma parceira. Não a mulher amada. Uma propriedade. Algo que lhe pertencia. Algo que não tinha o direito de ir embora. Quando a propriedade tenta ir embora, o proprietário fica com raiva. Quando a propriedade insiste, o proprietário toma medidas. Christina ousou querer liberdade. Ousou pensar em si mesma. Ousou planejar uma vida sem ele. Ele não perdoou isso. O julgamento ainda não ocorreu. A justiça suíça trabalha devagar, meticulosamente, mas devagar. Mark Ribben ainda aguarda a sentença. Está em uma cela de prisão preventiva. Permanece em silêncio. Em todo esse tempo, nem uma única declaração pública, nem uma palavra de arrependimento, nem uma tentativa de pedir desculpas à família de Christina, a seus pais, às suas próprias filhas. As meninas, elas tinham 3 e 4 anos quando aconteceu. Vivem agora com os avós, com os pais de Christina. Eles levaram as netas para morar com eles. Tentam explicar o inexplicável. Tentam criá-las para serem normais, apesar de tudo. O que essas meninas lembrarão da mãe? Fotografias, vídeos, as histórias da avó. Talvez imagens vagas, sensações, cheiros. Eram jovens demais para se lembrarem dela de verdade. E o que saberão sobre o pai? Quando crescerem? Quando começarem a procurar informações? Quando se depararem com os artigos, com os documentos judiciais, com esta história? Como viver com isso, não se sabe. Christina Joksimovic pretendia deixar o marido. Ela estava planejando isso. Pensava nas filhas, na segurança, no futuro. Imaginava como seria uma vida sem ele, sem medo, sem a espera da próxima explosão. Mas o medo a mantinha presa. O medo do homem que ela um dia chamou de amor da sua vida. O medo do que ele poderia fazer se ela tentasse partir. E esse medo não foi em vão. A separação de um parceiro tirano é o momento mais perigoso. Isso é confirmado por estatísticas, por pesquisas, por milhares de casos semelhantes em todo o mundo. É exatamente naquele momento, quando a vítima decide partir, que o agressor sente que está perdendo o controle. Sua propriedade está escapando. Seu poder está desmoronando, e é exatamente então que ele é capaz do pior, do que não ousara antes. Christina entendia isso. Intuitivamente ou conscientemente, não importa. Por isso demorava, por isso adiava, por isso permanecia na casa que há muito deixara de ser um lar. Ela sabia com quem vivia, sabia do que ele era capaz. Simplesmente não teve tempo de partir. Ela se atrasou por um dia, por uma hora, por um passo. Em 13 de fevereiro, véspera do Dia dos Namorados, as professoras do jardim de infância esperaram em vão pela mãe de 2 meninas. E na noite daquele mesmo dia, seu pai desceu ao porão e viu o que é impossível esquecer.